Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu vou tentar aqui um esquema de gravar um vídeo da resolução do exercício que vocês tenham passado alguma dificuldade ou algum exercício que possa servir como exemplo para vocês, tá? Então, primeiro aqui, eu vou tentar gravar o vídeo do exercício 3 dessa segunda parte das leis de Newton e aplicações das leis de Newton que eu passei nessa semana, tá? Houve alguma dúvida, com certeza, nesses dois exercícios, porque esses dois exercícios foram os mais difíceis da lista. Até avisei a vocês que esse número 4 aqui, a gente tem algumas coisinhas para fazer antes de chegar nesse nível de resolução de exercícios, tá? Então aqui a gente fala de algumas coisas que vocês ainda não estudaram. Então por isso eu falei com vocês que esse aqui eu vou resolver com vocês depois, tá? Mas agora esse a gente consegue resolver. Então hoje eu vou fazer esse exercício aqui para a gente conseguir compreender a dificuldade dele, tá? E entender as aplicações das leis de Newton envolvida nesse tipo de exemplo. Então, primeiro aqui ele fala o seguinte: o esquema abaixo apresenta uma máquina de Atwood, que é formada por dois blocos AB unidos por um fio que passa por uma polia. Esse sistema nada mais é do que um peso e contrapeso, tá? Então você tem aqui, na parte de baixo, os blocos A e B. Ele fala que a massa do A é 5 kg, a massa do B é 3 kg. Então aqui, 5 kg e 3 kg diz que o A é mais pesado, né, tem maior massa do que o B. Então vai fazer com que todo esse sistema, o A desça e o B suba. Por ele ser mais pesado, ter maior massa, ele faz com que o mecanismo trabalhe dessa forma. Um peso desce e o outro sobe. Então aí o que a gente vai fazer para resolver essa questão primeiro é entender quais são as forças que são aplicadas sobre esse sistema e ver a orientação dessas forças. Então, vamos lá. Primeiro, o bloco A é o bloco que a gente falou que desce. Então vamos dizer que ele tem uma força para baixo. Como todo objeto que tem massa, essa força é a força peso. Força peso do ar. Se ele está preso por uma corda, a corda faz uma força do tipo tração, atração no bloco A, tá? O bloco B, eu tenho também um peso de B e uma tração de B. Sabendo que esses dois blocos estão amarrados na mesma corda, né? A corda que passa, a corda que sai do A, passa pela polia e desce até o B, é a mesma corda. Então a tração que é realizada sobre o A é a mesma tração que é realizada sobre o B. Então as trações sendo a mesma, vai fazer com que nós tenhamos a mesma força sendo aplicada nos dois corpos. Então a gente pode falar que TA é igual a TB, que é igual a uma tração qualquer. Tá? A gente vai poder afirmar isso daí. Se a tração A é igual a tração B, vamos chamar tudo de tração. E aí, a partir disso, a gente pode montar uma equação de cada um dos sistemas, lembrando das orientações. Se o bloco A está descendo, o movimento natural do bloco A é para baixo, a gente vai dizer que esse peso do A é positivo, a tração do A é negativa. O peso do B vai ficar negativo porque o B está subindo e a tração do B é positiva. Então agora o que a gente pode dizer das equações é montar duas equações separadas. A equação só para o corpo A. Eu tenho
Aquela mesma equação que a gente monta na segunda lei de Newton. F igual a massa vezes aceleração. Se nós temos a massa do objeto vezes a aceleração sendo igual às forças resultantes nesse corpo, nós temos que ver quais são as forças resultantes nesse corpo aqui. Então, se esse cara está positivo e esse aqui negativo, nós temos então a força menos uma força oposta. Então, eu tenho que esse F aqui no A vai ser o peso do A menos a tração do A, que nós podemos chamar de T. Tudo isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração do bloco A. E lembrando, se o bloco A e o bloco B estão amarrados, a aceleração que vai ser desenvolvida nos dois blocos acaba sendo a mesma. Lá na questão mesmo, eles normalmente explicam que a corda, o fio, é ideal. O que é um fio ideal? É um fio que a gente pode desprezar a massa dele e que a gente pode dizer que ele é inextensível. Inextensível significa que o fio não se estende, então a aceleração é sempre contínua em todos os pontos do fio. Significa que A e B se movimentam juntos. Significa que a aceleração de A é igual à aceleração de B, que vai ser igual à aceleração total do sistema. Então, por isso que a gente vai botar aqui só A de aceleração. Vamos montar agora a equação do B. O positivo agora é lá em cima, ó. Então, eu vou botar a tração do B, que eu posso chamar de tração, menos o peso do B. Peso do B. Isso tudo é igual a massa, só que só do bloco B, vezes a aceleração do bloco B. Lembrando que a aceleração do bloco B a gente pode dizer que é igual à aceleração total do sistema. Então, aqui nós temos um sistema de equações, coisa que vocês aprenderam, se eu não me engano, no 7º ano, a solucionar sistemas de equação do primeiro grau. Então, a gente vai ver aqui o sistema de equação do primeiro grau, a gente vai poder resolver ele a partir de alguns conhecimentos que a gente já tem, como, por exemplo, o peso de um objeto é igual à massa do objeto vezes a gravidade que ele é submetido. Então, a gente pode calcular o peso do A e a gente pode calcular o peso do B, porque a gente lá na questão foi fornecido que a massa do A e a massa do B já são valores dados e a gravidade também é um valor dado. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa para achar o peso de cada um dos dois corpos. Então, vamos lá. Peso do A é igual a massa do A vezes a gravidade que o A é submetido. Peso do A é igual a massa do A, que é 5, vezes a gravidade, que vale 10. Então, peso do A igual a 50. Peso é uma força, então a gente trata ela igual a uma força qualquer. Unidade de força é newtons. E vamos calcular aqui do lado também quanto vale o peso do B. Peso do B é igual a massa do B vezes a gravidade. Peso do B é igual a 3 vezes a gravidade do B, a gravidade que o B sofre influência, né, que é 10. Então, peso do B é igual a 30 newtons também. Então, a partir de agora, a gente tem alguns dados já para ser substituídos nessa nossa equação, nesse nosso sistema de equações. Só que esse sistema de equações, quando a gente olha, eu tenho o peso do A, que a gente sabe o valor. Peso do B, que a gente sabe o valor. Massa do A, que foi dado lá para a gente sabe o valor. Massa do B, que a gente sabe o valor. Na letra A pergunta é o módulo da aceleração dos blocos A e B. Tá vendo que ele fala que a aceleração dos blocos A e B tudo junto é para confirmar até essa nossa ideia aqui, ó, que
porque a aceleração do A e a aceleração do B são todas iguais, então tudo vale A, aceleração. Então a gente vai dizer o seguinte, eu tenho essa incógnita, A, e eu tenho uma outra incógnita aqui, B, que é até o que está sendo pedido aqui, ó, intensidade da força que traciona o fio que liga os blocos A e B, ou seja, a força tração, a força T que a gente botou aqui. Então o que a gente faz para resolver esse sistema? A gente pode colocar da seguinte forma, uma soma, igual a gente resolvia lá alguns dos sistemas, alguns dos sistemas a gente resolvia com uma simples soma. Por quê? Quando a gente soma as unidades aqui, né, as nossas grandezas aqui, a gente vai ter o seguinte, do lado esquerdo, no primeiro membro aqui, a gente vai somar todos que estão no mesmo lado, todos que estão no primeiro membro das nossas equações. Então eu tenho PA, eu teria que somar então PA menos o T, mais o T, menos PB. Aí a gente consegue já fazer uma coisa aqui, ó. O T positivo e o T negativo. Se eu somo os dois, eu estou cancelando os dois. Se eu estou cancelando os dois, eles não precisam participar do nosso cálculo. Então agora a gente vai botar aqui menos o PB. Igual a tudo que tem lá do outro lado no segundo membro da nossa equação. Então eu tenho MA vezes A, massa do A vezes o A da aceleração, mais massa do B vezes o A da aceleração. E aqui a gente reconhece uma coisinha que a gente viu no início desse ano. Nesses dois termos aqui desse membro, a gente tem aparecendo, ó, a aceleração. Então ele é um termo que é em comum dos dois, né? Ele é um fator em comum dos dois termos. Então a gente pode colocar ele em evidência. E aí a gente vai responder então aqui que PA menos o PB é igual a massa do A mais a massa do B vezes o nosso termo em comum, nosso fator em comum, a aceleração. E agora repara bem, o PA a gente já calculou quanto era, o PB a gente já calculou quanto era, as massas foram fornecidas para a gente lá no início da questão, então agora a gente consegue calcular a aceleração. E a gente consegue responder aqui então o nosso item A. Peso do A, 50. Peso do B, 30. A massa do A, 5. Massa do B, 3. Vezes a aceleração. Então agora a gente tem 5 menos 30, 20. 50 menos 30, 20. 5 mais 3, 8. Vezes a aceleração. Vou jogar esse 8 lá para o outro lado, invertendo a função dele, né? Se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo, igual a A. Logo, a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a resposta da nossa letra A, do nosso item A, primeira questão que ele pediu para a gente, certo? Bom, gente, como esse vídeo está ficando muito extenso, eu vou parar por aqui, a correção então do item A. Vou fazer agora a correção do item B daqui a pouquinho, tá? Gravar outro vídeo para vocês e vamos ver se funciona assim, tá? Por enquanto, até eu conseguir um mecanismo melhor de dar uma videoaula para vocês, tá? Porque eu preciso de um meio em que eu consiga conversar com vocês, mas eu queria conversar com todos vocês. E algumas plataformas que eu estou conseguindo tem uma limitação de quantidade de alunos. Então eu conseguiria falar com 8, 10 de cada vez. E para mim isso não iria dar muito certo, tá? E também aulas em YouTube, para mim em Instagram, também não serviriam porque seria difícil de eu ter esse retorno de vocês. Seria só um retorno por comentários. Então eu estou tentando ver se a gente consegue fazer pelo Google Meet, tá? Pelo Google Hangout Meet, ele vai ter uma
ele tem uma capacidade de, acho que, se eu não me engano, de até 100 pessoas por sala de aula. Então é bem mais confortável para a gente vai conseguir conversar ali enquanto eu explico, vocês conseguem falar comigo diretamente, tá bom? Em breve, então, eu vou conseguir fazer essas videoaulas com vocês, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.